Boa noite para todos, eu sou Marcelo Militão, está começando o programa Cidadão Tropical. Formada por 33 ossos ligados a um eixo central, a coluna vertebral é uma haste óssea firme e flexível que garante a postura adequada, permite a sustentação do corpo e protege a medula espinhal. Alterações na coluna, chamadas de desvios posturais, podem levar ao uso incorreto das outras articulações, uma vez que o corpo busca compensações para manter o equilíbrio. Isso resulta em doenças da coluna. Para falar desse assunto, convidamos o médico ortopedista, Dr. Alexandre Jacquard. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. Vamos começar falando o seguinte, doutor. Quais são os problemas mais comuns que se tem quando se fala em coluna vertebral? Bom, o disparado é aquela dor nas costas, aquela lombalgia, que é a dor na região inferior da coluna. A coluna é dividida em região cervical, que é a do pescoço, a região torácica, onde a gente tem as costelas, e a região lombar, que é a parte baixa das costas até a bacia. Então a lombalgia é o problema mais comum e muitas vezes ela é inespecífica. Segundo lugar, hérnia de disco, muito comum e uma queixa muito frequente dos pacientes. Depois tem estenose do canal lombar. A estenose é um estreitamento, e esse estreitamento pode ocorrer no canal por onde passam os nervos e atrapalhar o movimento, a sensibilidade nas pernas. Fora isso, nós temos traumas de coluna, que são as fraturas, as temidas lesões neurológicas, quando o paciente perde o movimento das pernas, com paraplegia, que é a diminuição do movimento das pernas, e tetraplegia, quando diminui ou para os movimentos dos braços também. Fora isso, tem infecções, deformidades, que são as escolioses e as cifoses, tem os problemas inflamatórios, tem o problema de osteoporose com fratura por fragilidade também. Enfim, temos inúmeros problemas que podem ser abordados. Quem é que mais sofre com a coluna? É o idoso ou não? Hoje o jovem já tem problema com coluna? Tem muito jovem com problema, já. Mas, de maneira geral, meia idade e idoso. Cada vez mais, com o envelhecimento da população, mais idosos procuram consultório. E esses realmente apresentam principalmente o quê? Os idosos? Muita estenose, aquele problema que eu comentei, a dor associado à artrose, a artrose também, que é o desgaste da articulação, desgaste da coluna, também podem gerar dor. Esses são os principais. A hérnia de disco é mais frequente na meia-idade. O doutor trouxe a coluna vertebral para a gente entender melhor. Como é que funciona a coluna, doutor? Eu gosto de trazer esse modelo porque exemplifica, né? Muitas pessoas, quando a gente fala, por exemplo, de deformidade, a gente fala de cifose, de escoliose, fala, doutor, eu tenho lordose. O que é a lordose? Lordose nada mais é que essa curvatura que a gente tem na região lombar e na cervical. É a curvatura para frente, convexidade anterior. Isso é normal da coluna. Quando a gente olha a coluna de lado, ela tem lordose aqui, é o normal. E cifose nessa região, que é o contrário, a curvatura é o contrário, para ter um equilíbrio da coluna. Porque a gente fica em pé para gastar o menos energia possível e viver em equilíbrio, né? Então eu gosto de mostrar a coluna dessa forma, né? É uma dinâmica. Em amarelo ali são os nervos. Os nervos. Por dentro do canal, a coluna serve para quê, né? Para sustentar o organismo, então tem a sua função de sustentação, tem uma função importantíssima de mobilidade, de permitir o movimento da nossa coluna para frente, para trás, para o lado, e também um objetivo de proteção. Proteção do quê? Do nervo, desse amarelinho. Que do cérebro vem a medula, com os nervos que vão levar a informação para todo o organismo, né? Então, por dentro da medula, por dentro do canal da medula, é onde passam os nervos. Então, tem essa função de proteção desses amarelinhos que são as raízes nervosas. Ou seja, funcionando mal, altera tudo. Não? Exatamente. A gente precisa ter uma coluna funcional, bem protegida, com boa musculatura, boa mobilidade e por aí vai. Agora, vamos explicar melhor alguns desses problemas. Você falou a estenose, que especialmente os idosos sofrem. O que exatamente é estenose? Estenose, o termo assim,
termo. O que é estenose? É um estreitamento. O estenose na coluna, ela ocorre justamente no canal medular. E qual que é o problema disso? No canal medular passam os nervos. Então, conforme você tem um desgaste da coluna, o que acontece? Essa altura do disco, que é a cartilagem que fica em toda a coluna, todas as vértebras, entre uma vértebra e outra tem essa cartilagem que é o disco. Conforme você diminui essa altura, perceba que aqui o nervo saindo tem um espaço. Quando você diminui a altura, ele diminui o espaço para o nervo. Então isso vai causando estenose aqui no forame, na saída do nervo. E essa estenose também vai ocorrendo ali dentro, no canal. E aí diminui a inervação, digamos assim, a função dos nervos para baixo. Né? Então, aí a estenose, o que acontece? Dificulta a pessoa caminhar. Porque quando a gente caminha, a gente faz esse movimento da coluna. Veja, se já está apertado aqui e a gente tenta esticar mais ou apertar, vai apertar mais. Então vai limitando a pessoa no caminhar. E muitas pessoas que têm estenose, idosos, ele fala, poxa doutor, sentado eu não tenho dor nenhuma, mas eu não posso caminhar 100 metros. Aí dói muito. Dói e dói muito. E muito frequente a pessoa fala, eu tenho que parar e sentar, achar um banquinho para eu sentar. E às vezes eu sento na calçada, não é raro. Eu falo, poxa, eu sentei na rua. Aliviou. Porque alivia sentado. E especialmente o problema da estenose é causado por alguma coisa ou não se tem uma explicação? Sim, esse desgaste da coluna, ao longo de muitos anos, né, esse desgaste que vai acontecendo a estenose. O desgaste em si é multifatorial. Tem pessoas que têm artrose mais avançada, tem influência genética e tem fatores também ambientais. O que quer dizer isso? Pessoa que fica só o dia inteiro sentado, a gente fica pressionando esse disco. Pessoas que fumam, o tabagismo também está relacionado. Até aí? Não é só o pulmão, não? Não é. Por quê? O tabagismo ele influencia na microcirculação. Não sei se você já viu em caixinha, o dedo necrosado, o pulmão todo preto. Ele interfere na microcirculação. A coluna aqui, o disco, ele é nutrido por o que a gente chama de difusão. Não tem uma artéria que passa dentro do disco para nutri-lo. O que acontece é que o sangue chega nessa região da vértebra e por difusão ele passa. Só que são microarteríolas. Se a pessoa é um tabagista crônico, ele tem problema nessa microcirculação, o sangue não chega direito. Ou seja, ele acelera o desgaste. O tabagismo também influencia nessa dinâmica, diminuindo a altura, acelerando o desgaste, como eu falei, assim como o sedentarismo. O sedentarismo que quase todo mundo não sai desse pepino, né? O doutor citou a hérnia de disco, né? Aí eu já lembrei o Pelé teve hérnia de disco, lá, né? Durante a carreira, inclusive. Explica pra gente melhor, a hérnia de disco se dava por qual motivo? É possível até ilustrar pelo que você trouxe aí? Opa! Hérnia, o que é a hérnia? Hérnia é a saída de algo do lugar, porque às vezes a gente pode ter a hérnia abdominal, a hérnia inguinal, é algo que saiu do lugar que deveria estar. Na coluna acontece no disco, que é a cartilagem entre as vértebras. Com o tempo você vai tendo microlesões na parte externa do disco, que é uma parte mais fibrocartilaginosa, mais resistente, ela tem que resistir. E por dentro é praticamente um gel, muita água, 70% do peso do disco é água, então é um gel. Acontece várias lesões nesse disco, na parte externa, até que um dia sai a parte interna e ela sai aqui, comprimindo muitas vezes o nervo e causando a famosa ciática, ciatalgia, dor do ciático, doutor. Cheguei com uma dor do ciático. Né? Insuportável, não é? Muitas vezes insuportável mesmo, porque é uma inflamação muito grande em volta desse nervo. E muitas vezes não é só compressão. É uma coisa que eu explico para os pacientes. Quando você dorme sobre o braço, às vezes você sente aquele formigamento, o braço até fica fraco. Exato. Já aconteceu comigo. Isso é a compressão. O problema é a inflamação. Aí gera dor insuportável. Né? A inflamação em volta desse nervo. Às vezes a hérnia não é nem tão grande,
E por isso que a maioria das vezes não precisa nem de cirurgia. Mas a inflamação é grande e a gente precisa resolver, ajudar o paciente a resolver. Quando a gente vê pessoas na rua, eu sou um, aliás, você vê com uma postura muito ruim, né? Vai fazendo assim, né? O que causa isso, doutor? Ah, olha... Ou são vários problemas que causam isso na coluna? Eu vou te perguntar quanto exercício você faz por semana, né? Deveria estar fazendo mais. Porque é o que eu mais identifico no consultório. É a falta de movimento, é a postura, as pessoas cada vez mais sentadas, trabalhando cada vez mais no celular, com a postura assim. A sua musculatura se acomoda. Você vai perdendo musculatura. E aí, com o tempo, você acredita que ficar assim causa menos dor do que você ter uma postura correta. Eu digo, não é para você também ficar o dia inteiro assim. Ninguém suporta ficar nessa posição o dia inteiro. Também não é saudável. Mas uma postura, um exercício físico, uma reabilitação ou um esporte, isso pode te ajudar a manter uma postura, economizar energia, economizar sua musculatura e preservar a coluna. Essa é a grande diferença de alguém que não vai ficar assim, não é? Cuidado que vem a bronca daqui a pouco. Mas a maioria acaba primeiro tendo problema para depois se conscientizar de que é preciso. Sim, acho que faz parte da nossa natureza, né? Não posso, e a gente tem que ser realista, não vivo. Eventualmente você também peca, faço algum movimento e fala, isso aqui podia ter me machucado a coluna. Então, a gente tem que viver em equilíbrio, né? Equilíbrio. Então, você fazer o máximo para prevenir, eu acho que isso é parte da medicina, né? Prevenir ou prevenção de problemas de saúde, né? Melhor do que remediar, com certeza, né? Tem gente não, acho que quase todo mundo, quando vê uma coisa no chão, que cai lá, a caneta, a colher, abaixa para pegar de qualquer jeito, não é? É verdade. Isso é um perigo, um risco para a coluna? Total, é um perigo porque o pior movimento para a coluna e para o nosso amigo disco intervertebral é a flexão, é o movimento de flexão com rotação, que é o que a gente faz todo dia. Você pega uma colher no chão e vai colocar lá. É isso, esse movimento de rotação que você pode ter a lesão no disco e machucar, e eventualmente ter a hérnia ou outros problemas. É melhor, muitas vezes eu falo para os meus pacientes, é melhor você pegar uma caixa ou algo pesado, mas com uma postura abaixando, com a coluna ereta, abaixando sobre os joelhos, usando as pernas e levantar, do que você pegar um travesseiro ou algo leve no chão. Que aí do outro jeito não vai ter problema na coluna. Do outro jeito você não tem problema na coluna. Você tem que ter uma coluna preparada, com uma postura correta, não tem problema. Inclusive gente que está no telefone, abaixa lá. Daí não tem? Tem de monte, né? Escritório. Distração, né? E aquele movimento, você está rápido, você quer resolver tudo muito rápido, aí você tem um estalo na coluna, isso é muito frequente. E a coluna não tem culpa, né? Quem tem não culpa... tem culpa nenhuma. Como tratar tudo isso? Vamos começar pela lombalgia? A lombalgia tem gente que não quer ir no médico e quer tomar um remédio e fala isso aqui resolve. É o caminho ou está totalmente errado? Não é o caminho, né? Definitivamente não. A dor é um sinal de que algo não está legal. Claro, você é jovem, sabe que fez um movimento exagerado, teve uma dor, tomou um analgésico, passou, ok. Mas se isso começa a ficar recorrente, ou principalmente se a dor é crônica, o que é dor crônica? Dor com mais de 3 meses, é dor crônica. Você precisa procurar um médico, porque a gente precisa, no mínimo, fazer um exame de imagem, no mínimo uma radiografia, porque tem o que a gente chama de red flags, de bandeiras vermelhas. Então, são sinais que falam, olha, eu preciso investigar para dizer que não é nada. Investigar quando a pessoa tem a dor crônica que eu comentei, um trauma, nem se fala, um trauma significativo. O idoso ou a criança que tem dor nas costas, a gente tem que investigar. Histórico de febre, histórico de infecção, histórico de tumor ou câncer. Então, tem algumas situações que a gente precisa investigar. Então, não é recomendável falar, tive uma dor nas costas e deixa passar, isso vai cada vez mais atrapalhando a sua qualidade de vida. Não é o caminho. Deixa eu pegar a deixa que você falou. Quer dizer que, normalmente, uma criança não sente dor nas costas. Quando sente, é um sinal...
Não é para sentir, né? Então a criança você tem que, ela não reclama à toa. E ela não tem vícios de longos anos de postura errada, etc. Então, opa, levanta uma bandeira. Não quer dizer que ela tem um problema. A maioria das crianças que eu atendo, eu faço um exame de imagem, está tudo bem, então é mais muscular. Não é para preocupar também todo mundo, mas é para levar ao médico, de preferência o médico da área, né? Agora vamos para problemas que podem resultar em cirurgia, por exemplo. Hérnia de disco, a pessoa que tem hérnia de disco já fica assustada. Fala, ih, vou ter que passar por cirurgia. Muitos nem vão ao médico, Sim. Porque já tem esse temor, prefere ficar com a dor lá, né? Sim. Não, é verdade, mas hérnia de disco o tratamento é muito, a indicação cirúrgica é muito objetiva. A minoria precisa. Mais de 95% das pessoas ficam muito bem sem a cirurgia, com tratamentos conservadores. A cirurgia está indicada quando? Acho que é importante falar isso, né? Quando que está indicada a cirurgia para a hérnia de disco? Primeiro, quando a pessoa tem o que a gente chama de síndrome da cauda equina, que é quando aperta muito esses nervos e altera completamente a força, diminui muito a força e até a sensibilidade, até o controle da urina e das fezes. Então esse é um caso raro, graças a Deus, e que é indicação absoluta de cirurgia. Diminuição de força funcional. O que é isso? A pessoa diminuiu a força na coxa, no músculo que ela não consegue subir a escada. Isso é de indicação de cirurgia. Ou você examinou a pessoa no momento, ela está bem, a força está ok. Você examina de novo, opa, diminuiu a força, o pé está com menos força. Cirurgia. Ou você está fazendo um tratamento adequado, por hérnia de disco diagnosticada, e 2 meses ali a pessoa sofrendo, dor no ciático e tudo, e não consegue com um tratamento adequado, sem cirurgia, vai para a cirurgia. Então são esses principais, as indicações claras, né? Agora, vamos falar de cirurgia da coluna. Muita gente tinha a impressão que a cirurgia da coluna, então, a pessoa tremia, que achava que era uma coisa grande, complicada, de difícil recuperação. Evoluiu a cirurgia da coluna? Explica pra gente. Demais, demais. Eu acho que um dos princípios da ortopedia moderna é a reabilitação precoce. Então, é devolver a pessoa para a sua atividade o mais rápido possível. Então, isso como que a gente faz? Né? Com a menor agressão possível, com a menor cirurgia possível para cada caso. Claro que a gente ainda tem cirurgias complexas na coluna, mas hoje a maioria dos problemas podem ser resolvidos com cirurgias minimamente invasivas, inclusive a cirurgia por vídeo, que é a cirurgia endoscópica, que aí é um corte, é um ponto na pele que você dá. E a pessoa isso? Um ponto na pele e a pessoa vai embora no mesmo dia, 3 horas após o procedimento. Doutor Jacá é um dos adeptos dessa cirurgia, não é, doutor? Sou. Explica melhor pra gente. Ela tem a mesma precisão ou tem até mais precisão? Conta pra gente. Mais precisão. Por quê? Quando a gente faz uma cirurgia, a cirurgia clássica, digamos assim, tradicional, antiga, que é aberta, o melhor cenário hoje você usa o microscópio. É usado, você pode usar, só que o seu olho está aqui e no máximo você tem o microscópio, a iluminação está aqui. Quando ela é endoscópica, o seu olho está no ponto da cânula que vai lá no problema. Então, o seu olho está lá dentro. E o olho com alta definição numa tela de alta definição. Então, assim, tem esse fator da visualização, tem o fator do fluxo de soro que a gente usa, que fica continuamente lavando os tecidos, diminui riscos de infecção. Praticamente não tem infecção nessa cirurgia. Claro, não posso falar 100%, porque qualquer procedimento envolve riscos. Mas então a reabilitação é mais rápida, o paciente sai do hospital, então tem outras complicações. Se a pessoa ficar muito acamada, vai ter outros problemas. Então a gente não quer isso, a gente quer liberar o paciente do hospital o mais rápido possível. Então sim, sou adepto, mais do que a cirurgia endoscópica, na verdade eu sou adepto a resolver o problema da melhor forma, da cirurgia menos invasiva para aquele paciente. E quais são as indicações para essa cirurgia? Para a técnica, a hérnia de disco é uma das grandes indicações da cirurgia endoscópica. Hoje, com a evolução da técnica, a técnica evoluiu muito nos últimos anos e com a evolução da técnica permite que a gente faça descompressões maiores. O que é a descompressão? Por exemplo, a estenose que eu comentei. Então, a hérnia de disco e estenose são os principais. Porque a estenose, se a gente está apertado aqui, a gente consegue entrar com o endoscópio ou com a cânula
e retirar o que está apertando o nervo, sem desestabilizar a coluna, porque o medo antigo era colocar pino. Doutor, eu tenho que colocar pino na coluna? Não. Com a cirurgia endoscópica, na grande maioria dos casos, a gente não precisa mais colocar pino. Por quê? Porque como é menor, eu consigo retirar só o que está apertando, eu não tiro estruturas importantes que desestabilizariam a coluna. O problema vai ficar resolvido de uma forma mais simples aí, né? Exatamente, a ideia é essa, sempre resolver da maneira mais simples, é um degrau de cada vez, então quanto mais simples para aquele paciente. Inclusive, doutor Jacá conseguiu levar essa cirurgia para o SUS, porque quando a gente fala em novas técnicas, em uso de tecnologia avançada, normalmente o Sistema Único de Saúde, ou seja, a medicina pública, fica de fora disso. Sim. Porque é caro. E como é que foi possível fazer isso? Quando foi? Conta pra gente essa história. Olha, foi ano passado, eu sou muito feliz, eu adoro, eu quero muito colocar isso cada vez mais no SUS. Hoje ainda não é uma realidade para todo paciente. Por quê? Porque eu consegui através de doação, né? Foi a doação de quem? Da própria empresa que traz esse equipamento, porque isso precisa sim de um instrumental específico, um instrumental caro, mas que você unindo forças com equipe motivada, com empresa também que doa esse material, esse instrumental, o hospital que te recebe bem e você consegue fazer um bom trabalho e hoje a gente já conseguiu algumas cirurgias, não é só mais uma, eu consegui algumas cirurgias doadas, mas eu nunca posso falar para o paciente, olha, eu vou conseguir para todo mundo, ainda não é uma realidade. A esperança é que um dia o Ministério da Saúde diga, essa cirurgia será... Porque a gente depende muito, as fontes pagadoras também vê muitos os trabalhos científicos. E como é muito recente, demora para mudar a cultura, né? Então é isso, leva tempo, mas vai vir. Essa técnica veio de onde? Ou é brasileira? Olha, quem desenvolveu essa técnica, a mais moderna, é da Alemanha, é um alemão. Certo. E quem trouxe para o Brasil foi você? Não. Sou jovem, né? Mas para o SUS, sim. Foi a primeira vez que foi feito, então? Não. Também já foi feito em outras cidades, já conseguiram projetos importantes também em outras cidades. Então são notícias boas. Excelentes. E aí, com relação à cirurgia, outros problemas que exigem cirurgia que você citou, vocês falamos de escoliose, cifose, eles também exigem cirurgia ou se resolve já sem cirurgia? Não, muitos outros problemas precisam de cirurgia. Por exemplo, a escoliose, que é a deformidade na coluna, é o desvio lateral. Nesse caso, a gente está falando da coluna olhando de frente. Se ela tem um desvio assim, ela pode ser a escoliose, né? A escoliose tem diferentes tipos. O mais comum a gente chama idiopática do adolescente. Escoliose, o desvio, idiopática é um termo na medicina que a gente usa para dizer não tem uma causa específica, e do adolescente pela idade que surge. Esse desvio, quando atinge a seus 45 graus, 50 graus, numa criança que está em desenvolvimento, no adolescente que está em desenvolvimento, ela se torna cirúrgica. Então, essa é uma das indicações. Existem problemas outros problemas como a espondilolistese. Espondilo é coluna, listese é escorregamento. A vértebra escorrega sobre a outra. E aí, algumas vezes, a gente precisa fazer uma cirurgia também, aí sim, para fixar uma vértebra no local e deixar uma pessoa com uma vida normal. Então, acho que o foco principal é sempre resolver o problema para devolver uma qualidade de vida. E nesses dois problemas é possível fazer a cirurgia por vídeo, com menos... Nesse caso, não por vídeo. É possível fazer minimamente invasiva, mas como tem implantes específicos, que são esses parafusos ou que vão fixar a coluna, nesse caso ela pode ser minimamente invasiva, mas não a endoscópica. E já tem cirurgia por robô na coluna ou ainda não desenvolveu? Tem. Ah, é? Já tem. Mas é uma tecnologia ainda mais nova e que está se desenvolvendo aqui no Brasil ainda muito em estudo, não feita na prática ainda, né? Mas é uma realidade que está vindo. Está chegando. Está chegando, vai chegar também. Agora, vamos então saber como prevenir as doenças da coluna. A gente já falou de problemas, de tratamento,
Mas como que é possível prevenir, doutor, problemas na coluna? É possível. E adoro falar de prevenção em problemas de coluna. Mas então você dá bronca lá nos pacientes que chegam lá? Bastante. Principalmente em relação à atividade física, ao esporte, né? Ao sedentarismo, que é um problema pandêmico, né, praticamente. A grande maioria da população é sedentária. E aí tem a definição do que é sedentário, porque a pessoa chega às vezes e fala, doutor, eu sou ativo, mas o que você faz? Eu caminho 3 vezes na semana. 30 minutos. Mas caminhar é um privilégio do ser humano, não é um esporte por si. Né? O que é fisicamente ativo? É a pessoa que pratica 3 vezes na semana, pelo menos, um esporte de moderada intensidade, por isso que a caminhada não conta. Moderada intensidade por 50 minutos, ou seja, 150 minutos na semana. Correr já vale. Correr vale. Então você já fala isso pro paciente? Sim, falo correr, falo bora mexer. Correr, bicicleta, natação, atividades na água como hidroginástica, aulas de aeróbico na academia, elíptico, que é o simulador. Doutor, tem problema no joelho, no quadril, não posso ter impacto. Elíptico, que é aquele transporte, ou enfim, simulador de corrida que a pessoa movimenta. Tem diversas possibilidades e cada pessoa, assim, a gente encontra a sua. Né? Vamos falar rapidamente de ciclismo aqui. Tem gente que acha que andar de bicicleta provoca dor na coluna. Provoca? Se você tiver postura inadequada, isso vale para a grande maioria dos esportes, porque tem alguns que são condenáveis, ou condenados, né? Mas o ciclismo é uma questão também de postura. Se você tiver uma postura, primeiro, uma bicicleta adequada ao seu tamanho, e a postura adequada, ela não vai te causar problema. O mais importante é o movimento que você faz, que vai prevenir dores e problemas futuros. Doutor Alexandre, ele pratica triatlo, não é isso? Ou mais coisa além disso, em termos de esporte? Olha, triatlo atualmente é o primeiro, mas eu pratiquei muitos anos, foram 15 anos de capoeira. Capoeira faz bem para a coluna, doutor? De novo a questão da postura, né? De novo a questão da postura. Se eu tiver uma postura adequada, ela não faz mal, nunca me fez mal. Mas claro que é um esporte de maior risco. Certo. Assim como o crossfit, é um esporte de maior risco. E outros, né? Mas o triatlo você recomenda? Recomendo. Não só para a coluna, mas para você viver bem, não é isso? Eu falo que o esporte, hoje o triatlo, ele é uma terapia para mim, né? Então não é só bem bom para minha saúde física, mas mental também, né? Sem dúvida. Agora, você incluiu inclusive sua filha, mas conta essa história, não foi uma inclusão simples, como é que foi? Não, eu sempre tinha o sonho de levar, eu quero minhas filhas junto, né? E eu gosto de esporte, o triatlon que eu faço é de longa duração, então eu fico horas às vezes treinando. E fala, poxa, estou com o final de semana com minhas filhas, eu quero incluí-las de alguma forma. E minha filha mais velha, ela é especial, ela tem suas necessidades. E falei, poxa, como que eu vou incluí-la? E comecei a assistir, pesquisar, então fiz uma adaptação. Primeiro, comprei um bote para conseguir colocá-la e nadar com ela. Depois uma cadeira adaptada que eu podia puxar na bicicleta e na sequência empurrar na corrida. Então fiz toda essa adaptação e comecei a treinar com ela e fazer. E aí eu fiz o ano já durante a pandemia, não tinha nenhuma prova oficial, mas eu fiz a distância de um triatlon olímpico com ela. É emocionante, tá vendo? É muito mais que a parte física, né? O envolvimento emocional e a sua motivação é outra, né? Foi uma coisa inesquecível mesmo. Sem dúvida, cara, sem dúvida. Pode ter outras vezes, né? Sim, aí o sonho continua, né? Enquanto ela estiver feliz e eu sentir esse sorriso no rosto, porque ela não fala, mas enquanto eu sentir essa vibração, essa energia positiva e o sorriso no rosto dela, eu vou seguir em frente. Agora eu vou voltar para os pacientes relacionados. Quando você fala do esporte, você tem gente que volta lá e diz, comecei a praticar esporte, não estou mais sentindo nada. Tem casos lá ou o povo é indisciplinado? Tem. Não, tem muita história bonita e eu sempre me emociono, eu adoro ouvir essas histórias e eu falo o sucesso de quem eu não operei. Eu sou cirurgião,
Eu adoro cirurgia, mas eu falo, mas só para quem precisa. Então, se tem uma pessoa, já chegou paciente de cadeira de rodas, falou, doutor, me opera, falaram que é cirurgia. Aí você examina, fala, peraí, não parece que é. Né? Vamos ver direito, vamos fazer. E a pessoa se envolve, isso é fundamental, a pessoa tem que estar ativa no seu tratamento, né? Entende o problema e é ativa no tratamento e começa a fazer a reabilitação. Poxa, depois eu vejo essa pessoa correndo, é muito gratificante. Então você vê pessoas que se envolvem, são motivadas e aí começam a fazer e ficam bem. Depois não precisam mais do médico de coluna. Mas quem faz a cirurgia depois você indica também que comece o esporte. Absolutamente. Ah, bom. Só esclarecer. Eu lanço, é o desafio pessoal. O que a gente vai fazer? Vai ser uma corrida de 5, de 10, uma meia maratona? O que a gente vai fazer? Fala que eu quero ouvir o desafio. E maratona, tem gente com 80 anos correndo. A desculpa da idade não é, para o doutor Jacquard, não dá para chegar lá e falar, tô velho, não dá. Você tem que ser jovem há mais tempo. Quem não sou velho, sou jovem há mais tempo. Né? Então, e esse espírito e essa vontade fazem toda a diferença também no tratamento. O idoso ativo é fantástico, a recuperação que ele tem é fantástica. Então, o esporte envolve muito, né? Agora, e ajuda. E quando tem osteoporose? Porque a osteoporose, ela causa problema na coluna também ou não? Causa. A osteoporose é a fragilidade do osso. Né? Com o tempo, a gente vai perdendo a estrutura óssea, diminuindo a densidade do osso e ele vai ficando mais frágil. Então, qual que é o problema na coluna? Que esse osso mais frágil pode ceder, ele pode fraturar. Então, essa vértebra ela pode diminuir de tamanho. Então, no idoso, a osteoporose é algo sempre a ser avaliado e tratado clinicamente. Fez o diagnóstico de osteoporose? Faz o tratamento clínico. Se tem fratura, aí segue uma outra lógica de tratamento aí com especialista o tratamento pode ser com colete, e eventualmente alguma cirurgia, e na maioria das vezes percutânea também, minimamente invasiva, na maioria das vezes. Você citou o colete, vamos só detalhar a questão do colete. Eu já vi gente que leu não sei onde, aí, vou pôr um colete que minha postura melhora e que não vou ter mais dor em lugar nenhum. E põe o colete, usa apertado, entendeu? Isso aí é indicado, e quando você falou no colete, é porque tem uma indicação específica, né? Sim, o colete é indicação específica. Você não pode prender, aquela impressão, você prende o colete, você sente, poxa, aliviou, melhorou minha postura. Isso é no curto prazo, só que a gente tem que pensar em médio e longo prazo. Você com colete vai diminuindo essa musculatura, vai atrofiando a musculatura. A hora que você tira o colete, bom, desaba. Então não tem como. Não tem nada que sustente ali. Você não pode indicar um colete para todo mundo, não. E não só use se o médico especialista falar, não é isso? Perfeitamente, concordo. Claro, o policial militar, o policial usa porque é uma forma de proteger a vida dele. Não deve ser gostoso no caso dele, né? Com não certeza. Deve ser algo que relaxa nada, né? Não, é pesado. Eu tenho queixas do peso do uniforme, do colete, com certeza. E são as pessoas que mais precisam ter o treinamento de sua coluna para manter a postura e ficar bem com esse peso, com o colete. Doutor, em muitas especialidades médicas, eles falam assim, você deve procurar um médico dessa especialidade com tantos anos, próstata, a mulher na questão do câncer de mama, na questão da mama, com tantos anos, não sei o quê. Para a coluna, é preciso procurar o médico em algum momento ou só quando você sentiu dor? Olha, é uma boa pergunta até, porque não tem assim, falar, olha, eu tenho 60 anos, agora eu preciso procurar o médico, o especialista em coluna. Não. Mas você precisa procurar o médico clínico geral, ele vai avaliar, o idoso ele tem que ser avaliado quanto à osteoporose antes de chegar ao problema para o especialista. Né? Então não tem uma idade específica, mas o principal que eu vejo as pessoas pecam em não procurar é a dor crônica. A pessoa tem dor há mais de 3 meses contínua e continua, e toma um remédio. Então, dor crônica, a dor está persistente, procura um especialista, procura um médico. O brasileiro especificamente tem esperança que aquilo vai passar, né? Sim, deixa, uma hora passa, né? Ou toma um chá, um negócio, e na verdade o problema só está piorando. Você atrapalha a sua qualidade de vida.
Né? Por que você vai ficar com um negócio ali, tomando um remédio, se você não vai resolver? Vai atrapalhar a sua qualidade de vida, poxa. Se tivesse espaço aqui no cenário, a gente ia fazer exercício, é isso? Bora mexer, vamos fazer. Só não pode ficar parado, é isso? Não pode ficar parado. Parado o corpo padece. Doutor Alexandre Jacquat, muito obrigado por todas as informações. Né? Grande abraço. Doutor é natural de onde? Nascido onde? São Paulo. Em São Paulo. E mais Capital. também clínica em Londrina, não é isso? Clínico em Londrina, exatamente. Foi um ganho para a cidade de Londrina. Muito obrigado. Obrigado por todos esses esclarecimentos. Grande abraço, bom trabalho. Obrigado, um abraço. O programa Cidadão Tropical já acabou. Domingo que vem tem mais.